Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós falamos um pouquinho dessa obra aqui, ó, Símbolos Litúrgicos, do Frei Alberto Beckhauser, da Ordem dos Frades Menores dos Franciscanos, da editora Vozes, 15ª edição. Essa obra aqui, ó. As realidades que Deus quer revelar e comunicar na liturgia são tão grandes, tão profundas e inefáveis que o homem não consegue exprimi-las por palavras. Por isso, ele recorre a uma linguagem mais profunda, aos sinais sagrados, aos símbolos. A liturgia é um acontecer de realidades sagradas e ocultas em forma terrena. É preciso, antes disso tudo, transformar em ação vivencial aquela ação mediante a qual o homem que tem fé compreende, a qual ele realiza os sinais visíveis e sagrados da graça invisível. No culto, o homem todo procura entrar em comunhão com o seu Deus. Não só sua alma, sua inteligência, também seu corpo. Deus se revela e se comunica não só pela linguagem falada, a água, o fogo, o ar, as nuvens, o vento, as plantas, os animais. Toda a natureza fala de Deus e pode servir de sinais litúrgicos que significam e comunicam a graça. Livro prático, de grande ajuda para os vigários, catequistas, pais, cristãos e pessoas que tenham apenas a curiosidade de saber o que significam os símbolos utilizados na liturgia da igreja. 6,60. Vamos à introdução. A formação litúrgica, em grande parte, será a iniciação na linguagem simbólica. Na medida em que perdemos a capacidade de apreciar os símbolos, perdemos também o gosto pelos ritos. O que é o símbolo? Quando se diz que algo é simbólico, pensamos logo que é irreal, que é fantástico. Mas símbolo não é isso. Símbolo é o encontro de duas realidades numa só. Símbolo é a presença da mesma realidade em outra forma. Assim, quando vemos um bolo de aniversário, pensamos na festa. Quando vemos uma aliança no dedo de alguém, pensamos no casamento. Então, bolo representa festa, aliança significa amor e fidelidade, e assim por diante. Símbolo pode ser um objeto, um elemento capaz de expressar, de alguma maneira, uma realidade que está presente e que a gente não pode expressar totalmente, mas que é mais do que a gente pode exprimir com palavras. Símbolo é um objeto, um gesto, um elemento, um movimento, uma expressão corporal onde o que vale não é mais aquilo que é em si, mas o que exprime, o que significa. Quando um rapaz leva uma rosa para a sua noiva, o que importa não é o valor da rosa em si, mas o que a rosa significa. Algo de tão profundo que o noivo não sabe definir e chama de amor. Rosa é amor. Rosa é símbolo porque revela e oculta ao mesmo tempo o amor, o mistério do amor. Podemos dizer que o símbolo é a linguagem do mistério. As realidades que Deus nos quer revelar e comunicar na liturgia são tão grandes, tão profundas e inefáveis que o homem não consegue exprimi-las por palavras. Por isso ele recorre a uma linguagem mais profunda, aos sinais sagrados, aos símbolos. Na liturgia não interessa tanto os conceitos, mas as realidades. Não se trata também de realidades passadas, mas de realidades presentes que acontecem sempre de novo. Como diz o grande liturgista Romano Guardini, realidades que acontecem em nós e por nós. É como se quiséssemos ler a alma de uma pessoa no corpo e descobrir nas coisas materiais as realidades espirituais ocultas. A liturgia é um acontecer de realidades sagradas e ocultas em forma terrena. É preciso, portanto, antes de tudo, transformar em ação vivencial aquela ação mediante a qual o homem que tem fé compreende, acolhe e realiza os sinais visíveis e sagrados da graça invisível. No culto, o homem todo procura entrar em comunhão com o seu Deus, não só sua alma, sua inteligência, também seu corpo. Deus se vela e se comunica não só pela linguagem falada, a água, o fogo, o ar, as nuvens, o vento, as plantas, os animais, toda a natureza fala de Deus e pode servir de linguagem para o homem. Por isso, todos estes elementos também podem servir de sinais litúrgicos, que significam e comunicam a graça. O importante de tudo isso é que deixemos os sinais falarem, que demos vida a eles, pois eles podem falar de Deus, de Cristo, de nós mesmos e de nossos irmãos. Mas não querem apenas falar dessas realidades, e sim comunicar-nos com elas. Luz e trevas. Tomemos para iniciar o símbolo da luz e das trevas. O símbolo nunca poderá ser completamente explicado, exatamente porque está intimamente ligado à vida do homem. Podemos apenas explicitar, desdobrar, introduzir no limiar para que a pessoa possa entrar no interior do templo e sentir toda a vivência do espaço. Assim nunca poderemos dizer plenamente o que significam a luz e as trevas. Quando alguém nasce, dizemos que veio a luz. A mãe dá a luz. Morre alguém, falamos em fechar os olhos. Luz é vida, trevas é morte. Sem luz não existe vida. A luz do sol dá vida a todas as coisas, porque ela tudo recebe de forma e dá forma e colorido, né? O sol ilumina e aquece, a vela nos faz ver as coisas e as pessoas, a lâmpada ilumina o caminho. Que preciosidade o podermos, é o fato de podermos enxergar. Pelo fato de a luz estar tão intimamente ligada à vida, a ponto de podermos dizer que a vida, símbolo da luz, torna-se tão frequente em nosso linguajar para designar as realidades mais profundas que desejamos expressar de alguma forma. Assim, Deus é luz inacessível, que faz a muitos se alegrarem com a sua luz. Cristo no Evangelho é chamado sol nascente, que nos veio visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte.
a fim de dirigir os nossos passos no caminho da paz, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 78 a 79. São João diz que no verbo de Deus havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, essa luz era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 ao 9. Cristo mesmo se proclama a luz do mundo, e quem o segue não anda nas trevas. Ele nos chamou das trevas a sua luz maravilhosa, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E Cristo diz que nós somos a luz do mundo, luz que brilha diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Dizemos ainda que a fé é a luz que ilumina a nossa vida, indicando-nos o caminho para Deus. Temos a expressão, a luz da fé, luz de trevas, melhor, a libertação das trevas, a passagem das trevas para a luz constitui uma vivência humana capaz de exprimir a grande realidade do mistério pascal. A passagem da morte para a vida, a passagem do pecado para a graça, do egoísmo para a generosidade, da perdição para a salvação e a liberdade. Por esta riqueza de expressão é que o símbolo da luz ocorre com tanta frequência na liturgia. Aí ela perde a simples finalidade de fazer com que vejamos as coisas para significar as realidades espirituais mais profundas. Eis então a vela acesa na hora do batismo, na primeira comunhão, na hora da morte. Eis a vela acesa do Círio Pascal, significando o próprio Cristo que naquela noite ilumina a igreja e os corações dos fiéis. Pensemos nas velas sobre ou ao lado do altar, nas ações litúrgicas, na lamparina que bruxuleia dia e noite diante do Santíssimo Sacramento. Qual o sentido desta vela acesa? Creio que agora compreendemos melhor a linguagem da vela. A vela do recém-batizado expressa a vida nova com Deus, Jesus Cristo em sua vida, a fé. O cristão, por sua vez, torna-se luz do mundo. As velas do altar? O altar significa comunhão de vida com Deus. É Deus presente em nós diante de Deus, consumindo-nos pelo amor. Desejamos permanecer sempre diante de Deus, a exemplo de Cristo em sua atitude sacrificial. Eis o sentido da lamparina diante do Santíssimo. Como diz Romano Guardini, a vela não tem alma, mas nós deveremos dar-lhe vida, pois a vela somos nós mesmos, é a presença de Deus que se comunica a nós. As abluções. Banhar-se, lavar os pés, lavar as mãos, aspergir, são ações rituais simbólicas que fundamentalmente significam purificação espiritual, condição para o homem se aproximar da divindade. O rito de ablução encontra-se em numerosos povos. Pela ablução cultual quer-se, por um lado, tirar o impuro, o pecado, e por outro, trazer a salvação, possibilitar nova vida. A ablução mais abrangente é o banho, como, por exemplo, no culto de Ísis entre os gregos. A aspersão deve ser considerada como um banho parcial. Na Babilônia, antes de cada sacrifício, devia-se lavar as mãos. No Antigo Testamento temos numerosos exemplos onde se lê que só os limpos podem aproximar-se de Deus. O gesto adquire mesmo uma eficácia sacramental de purificação. Jesus se opõe às abluções meramente exteriores, formais, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 21 dos judeus. O batismo, lá da ablução no batismo. Contudo, no culto cristão, os ritos de ablução não são excluídos. Temos, em primeiro lugar, o banho regenerador do batismo, como rito de iniciação. Enquanto João batizava com água, Jesus batizará no Espírito Santo, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7. Segundo São Paulo, o batismo é símbolo do morrer e ressuscitar com Cristo. Todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, segundo a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 4. Na igreja primitiva, as pessoas eram normalmente batizadas por imersão, totalmente molhadas. Entravam na piscina com água até acima dos joelhos e aí eram interrogadas 3 vezes a respeito de sua fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Após cada uma das interrogações a que o batizando respondia creio, era mergulhado na água, tanto assim que batizar significa mergulhar na água. Era, por assim dizer, batizado por 3 vezes. Daí compreenderemos melhor o sentido de morrer e ressuscitar com Cristo no batismo. Com o costume de batizar as crianças é que se introduziu no decorrer dos séculos o batismo por infusão, em que se derrama 3 vezes água sobre a cabeça da pessoa, dizendo o nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada impede que ainda hoje se batize por imersão na água. Se não, vejamos o que diz o novo ritual para o batismo de crianças. E o celebrante batiza a criança dizendo o nome dela, eu te batizo em nome do Pai, mergulha a criança ou derrama a água pela primeira vez, e do Filho, mergulha a criança ou derrama a água pela segunda vez, e do Espírito Santo, mergulha a criança ou derrama a água pela terceira vez. E acrescenta a rúbrica, se o batismo for por infusão, convém que a mãe ou o pai segure a criança. As mesmas pessoas deverão retirá-la da fonte, se o batismo tiver sido por imersão. É claro que para
proceder-se dessa forma, é preciso que haja condições de higiene e boa mentalização dos fiéis. Então esse é um pouco dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 2.400 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra por conta de um conteúdo do passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, se eles compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.